Galera, eu fiz essa arte e hoje eu vou explicar para vocês como eu fiz ela. Mas antes, já deixa aquele like aí para poder fortalecer. O canal está começando agora, então precisamos do apoio de todos vocês. Deixa aquele like, deixa aquele comentário para poder fortalecer. Então, galera, eu fiz essa arte em duas sessões. Na primeira sessão eu resolvi aí a parte do rosto e na segunda sessão eu resolvi a parte aí da mão. E por isso eu vou dividir esse vídeo aí em dois, para a gente poder falar primeiro do que eu fiz na primeira sessão e o que eu fiz na segunda sessão. Lembrando que eu usei uma técnica aí diferente, eu falo mais pra frente sobre ela. No próximo vídeo, na verdade, eu vou falar sobre ela, que eu usei na rosa, para poder colorir a rosa, beleza? Gostei muito do resultado, eu vou compartilhar ela com vocês. Mas para esse vídeo a gente vai focar aí na parte do rosto, beleza? E eu vou falar também um pouco aqui do decalque, pessoal. Como vocês podem ver aí, o decalque, no decalque eu gosto de fazer essa marcação aí em rosa para poder não me perder. No caso, eu geralmente uso vermelho. Não gosto de usar tinta mais escura, mas eu uso vermelho. Eu faço essa marcação para eu não me perder durante o trabalho. Eu acho muito importante também para poder visualizar mais, dar mais massa para o meu decalque. Então, rapaziada, nessa arte aí eu usei 4 espessuras de agulha, 4 tamanhos, na verdade, de agulhas aí diferentes. Eu usei uma 7RL, logicamente, para poder fazer os menores detalhes, né? Vou explicar mais sobre isso. Usei uma 14RL, que eu gosto de aplicar branquinho com ela e tal, também vou falar mais sobre isso durante o vídeo. Eu usei uma 9MGR, que é a Magnum curvada, a Magnum Round aí, e usei também uma 23MGR, que é uma 23 Magnum Round. Vou explicar para vocês aqui no vídeo como eu fiz para usar estas agulhas. Eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, de falar, pessoal, que em trabalhos realistas é importante aí vocês usarem agrupamentos diferentes para poder fazer determinados detalhes. É bom vocês usarem aí agrupamentos menores para poder fazer os detalhes menores e agrupamentos grandes para poder fazer os detalhes maiores. Isso vai dar para vocês aí mais agilidade, vocês vão conseguir resolver o seu trabalho aí mais rápido, né? Porque às vezes você vai tentar fazer uma área grande com uma 9MG e não tem por que fazer isso. Eu já fiz isso e não recomendo. Então, dê uma variada aí nos agrupamentos de agulha, os agrupamentos menores, agrupamentos maiores, mas basicamente esses que eu falei aqui são os agrupamentos que eu uso na maioria dos meus trabalhos em realismo. Varia muito pouco aí, mas basicamente é isso. Uma de linha menor, uma de linha mais grossa, ou 2 ou 3 magnums menores, 2 ou 3 magnums, uma menor, né, que é a 9MG, e de 15 para cima. Às vezes eu gosto de usar uma 9, 15 e 27, ou uma 9 e uma 23, que é o caso desse vídeo, mas vocês conseguiram entender, né? É bom dar uma variada aí no calibre das agulhas para poder dar agilidade. E outra coisa, uma magnum maior para a sombra, você vai conseguir ter um acabamento um pouco mais soft, porque ela não marca muito, um pouco mais, vamos dizer, mais liso, porque ela marca menos do que você tentar vir fazendo uma sombra grande, homogênea, com uma 9MG menor, beleza? Então, dito isso, vou falar para vocês aqui como eu usei cada agulha nessa arte. Então, vamos começar aí pela 7RL. Então, pessoal, a 7RL eu usei para poder basicamente aí fazer algumas partes aqui do cílio, né? Algumas marcações aqui no olho. Eu usei também ela para poder fazer... Eu gosto de usar traço no realismo. Eu acho que eu dou uma camuflada em alguns para poder dar esse aspecto aí de realista e tal. Mas eu usei basicamente ela para poder fazer essas partes aqui do olho, algumas partes do olho, para marcar algumas partes e fazer algumas partes aí no nariz. E também usei ela para poder fazer a maquiagem. Lembrando que eu quase nunca utilizo a RL traçando mesmo em trabalhos realistas, como se fosse fazer um traço. Geralmente eu pego a RL, venho pincelando, eu vou pincelando com ela, vou construindo ali o que eu quero fazer, o efeito que eu quero fazer, para não ficar um efeito muito marcado.
Então eu uso a RL, uso muita questão aí do peso da mão, e a 7RL é uma agulha que eu gosto muito para fazer detalhes. Eu usava a agulha de 3, mas a agulha de 3 às vezes machuca muito, então não é interessante usar uma agulha tão fina aí para um realismo. É lógico que casos e casos, né? Essa foi a forma que eu me adaptei. Eu gosto de usar uma 7 que consigo vir fazendo os detalhes ali, usando o peso. Geralmente eu venho pendulando para não poder marcar muito, principalmente nessa maquiagem do rosto, que eu não queria fazer ela muito pesada, muito grotesca, como vocês podem ver aqui na boca também. Eu vim fazendo traços, mas pincelando. Eu não usei ela para finquei e tracei como se fosse um traço convencional, né? Um traço normal. Então basicamente a 7RL eu usei para isso, detalhes menores e para poder fazer aí a maquiagem. E também eu usei a 7RL, vocês vão ver no vídeo, para poder fazer partes aí do cabelo dela. Eu queria fazer essa parte aí mais pesada, porque eu vou vir também com uma sombra, né, para poder cobrir no fundo. Mas eu fiz esse cabelo aí, basicamente boa parte dele também com a 7RL. Da mesma forma, vim pincelando e tal, para deixar ali o peso na medida que eu quisesse, sem extrapolar muito, sem deixar muito grosseiro. Mas no cabelo também eu usei a RL7, beleza, pessoal? E agora vamos falar da 14RL. É isso mesmo, pessoal. Eu gosto muito de usar a 14RL para poder fazer a aplicação do branco. E também nessa arte aí, a rosa, eu fiz uma demarcação com essa linha mais grossa nela para poder segurar mais, né? Como é um colorido, geralmente colorido não segura da mesma forma que um preto, né? Não segura da mesma forma que um preto. E aqui na minha região é uma região bem ensolarada, então é bom você segurar o máximo que você puder aí o colorido e até o sombreado mesmo. Então em volta da rosa eu usei essa 14RL para poder fazer um traço mais grosso, para poder segurar mais o trampo ali na cicatrização e deixar a rosa também um pouco aí mais evidente, beleza? Lembrando que essa rosa aí não tá tão realista, ela tá um pouco mais simplificada, mas o rosto e a mão aí estão bem realistas. É uma mescla para essa arte aí que a gente fez, né? O cliente me mandou uma referência, eu fiz alguns ajustes e ficou dessa forma. Então a 14RL eu usei para poder fazer a aplicação do branco e para poder fazer esses recortes aí mais com traços mais grossos, como eu expliquei para vocês. Por que eu gosto de usar a 14RL para poder fazer o branco? Geralmente quando eu usava agulhas mais finas, eu sentia que perdia um pouco ali na cicatrização. Já a 14RL, na hora fica um brancão vibrante ali, um brancão muito para cima, mas quando cicatriza ele tende a suavizar e não perde bem menos do que o branco que eu aplicava com 7RL ou com 3RL ou com 5RL antigamente. Então eu gosto de aplicar o branco com a 14 para poder deixar ele saturadão mesmo, e na cicatrização ela dá uma baixada ali e fica bem bacana a cicatrização do branco fazendo a aplicação com a 14RL. Lembrando, pessoal, que não é regra, essa é a forma que eu trabalho e é assim que eu gosto dos meus resultados, beleza? Cada tatuador aí tem a sua regrinha. Então é isso, bora para as próximas configurações de agulha. Agora vamos falar da 9MGR, a 9 Magnum Round. Então, pessoal, eu usei a 9 para poder fazer detalhes menores aí e também para poder fazer algumas partes mais colocadas de preto. Como não eram áreas muito grandes nesse desenho, eu usei a 9 para poder fazer, principalmente no olho aqui, ó, uma parte escura no olho, vocês vão ver e vou mostrar. Eu bloqueei com a 9, a parte do nariz também aqui eu bloqueei o preto com a 9. Algumas partes aí do cabelo também eu usei a 9 para poder dar uma suavizada a mais, que eu não fiz com a RL, entendeu? Para poder fazer uma transição e vir jogando ali para a luz, né, no cabelo. Mas basicamente eu usei a 9MG e uso para isso, para sombras em espaços pequenos, eu gosto de usar a 9, e para poder blocar alguns pretos também, que eu acho que com uma agulha menor bloca bem mais, né? Você consegue fazer um preto bem chapadão com a Magnum 9 ali, é bem suave de você conseguir fazer isso, beleza? Então eu gosto muito de usar a 9 Magnum também nos meus trabalhos, e nesse não foi diferente. Para áreas menores
sombras menores e áreas mais blocadonas de preto menores também. Eu não usei a 15, não achei necessidade, usei a 9. Então, bora para a próxima configuração de agulha. E para o final aí, né, a última numeração de agulha que eu usei, é lógico que eu usei durante o trampo, eu fui mesclando uma com a outra, né, pessoal? Não foi bem seguidinho assim, mas vocês vão ver no vídeo que eu vou deixar um time-lapse também bacana para vocês. Agora vamos falar da 23 MGR ou 23 Magnum Round. A 23 Magnum Round, eu usei ela aí basicamente para poder fazer a sombra do rosto, como eu já expliquei para vocês aí. Como é uma agulha maior, ela marca menos e você consegue ter um controle maior aí sobre as sombras com ela. Então eu gosto muito de usar uma agulha grande aí para poder fazer rosto, sombra de rosto, para poder deixar mais suave. Eu venho pincelando e uso uma agulha maior para poder fazer a sombra também mais homogênea. É mais fácil você conseguir fazer uma sombra mais homogênea. É possível fazer com a configuração de agulha menor? Mas com a agulha maior te facilita mais a fazer essa sombra homogênea, deixar ela lisinha, ela bonitinha ali, sem estar tão marcada assim. Então basicamente eu usei a 23 Magnum para poder fazer essas partes aí do rosto e também usei a 23 Magnum para fazer partes do fundo, que eu acho que agiliza bastante se usar um agrupamento de agulha maior para poder fazer o fundo, porque não faz sentido, né, você pegar uma 9 Magnum ali para poder fazer o fundo, sendo que o fundo é uma área maior, uma área mais grande. Então a 23 Magnum eu usei basicamente para isso, me deu uma agilidade boa ali no trampo, gostei bastante ali do resultado, gosto muito de usar 23 Magnum, 27 Magnum, dependendo aí de onde é o trampo e de como é a pele ali da pessoa também. Eu gosto de usar essas aí para fazer fundo e sombras mais lisas, como essa sombra do rosto aí. Beleza? A tinta que eu usei foi a Dynamic, que é a tinta que eu venho trabalhando com ela aí nos últimos tempos. É uma tinta que eu me adaptei bastante, gostei muito do resultado. Dynamic, patrocina nós! E eu já falei aí, pessoal, sobre tintas aí aqui no canal. Vou deixar no card aqui, também vou deixar na descrição do vídeo o vídeo em que eu falo sobre qual é a melhor tinta e quais as marcas e quais as melhores marcas de tinta. É lógico que eu não falei de todas, né, que são várias marcas, mas as que eu tinha alguma experiência e também nesse vídeo eu coloco o cicatrizado e fresh de alguns tatuadores que utilizam essas marcas e também tatuagens cicatrizadas minhas e na hora também. Então esse vídeo está bem legal, fala sobre tintas, o meu ponto de vista sobre o que eu acho, sobre o que eu acredito sobre as tintas, beleza? Vou deixar aqui no card, nos comentários, se tiver curiosidade, olha lá. E tamo junto, não, né? Vamos lá dar uma visualizada. A diluição que eu uso, pessoal, basicamente eu trabalhei por muito tempo aí com preto puro e o peso da mão. Muito influenciado aí pelo Fernando Souza, que é um artista que eu curto bastante, e o Ramons também, Ramons Tatu, que é um artista que eu gosto bastante do trabalho dele, e eles trabalham basicamente só com preto puro. Mas eu venho mudando um pouco aí ao longo do tempo aí a minha forma de trabalhar, que eu acho que demora muito você vir construindo a sombra ali com o peso da mão. Então nessa arte aí, o que eu fiz? Eu utilizei preto puro num batoque pequeno, né, no batoque batoque médio, e fiz um sume aí de 50% num batoque grande, entendeu? E basicamente eu usei somente isso, um sume 50% e preto puro, e o restante aí das tonalidades eu vim fazendo basicamente com o peso da mão. Lembrando, pessoal, bem controverso, né? Tem artista que fala que prefere usar sume, tem artista que fala que não tem como fazer com o peso da mão, entendeu? Mas eu acho que é questão de adaptação, e eu gosto do meu trabalho da forma que eu faço, senão eu não estaria fazendo. Lembrando que, lógico, né, para o futuro eu posso mudar, posso procurar outras técnicas, porque a gente está sempre procurando aprimorar e melhorar, experimentar. Mas antes de criticar alguma técnica, ou antes de julgar alguma técnica, pelo menos experimenta fazer ela, para ver se realmente não é para você. Experimentar, não estou falando fazer uma vez, não gostei não. Tenta, pega, mesma coisa com a máquina. Pega, faz uma vez, faz duas vezes, tenta ver se encaixou, se não encaixou. Anota o que você acha que deu de diferença da outra forma que você estava fazendo, porque é assim que eu faço e é assim que a gente consegue evoluir, beleza? Então basicamente eu usei somente essa diluição aí de 50% e um preto puro para poder executar essa arte, e isso é o que eu uso
para poder executar basicamente todas as artes aí que vocês veem ao longo do tempo aí no meu canal. Quando eu fiz o canal, eu já tinha mudado de só preto puro para preto puro e 50%, beleza? Então basicamente, geralmente, a maior parte dos meus trabalhos aí vocês vão ver que eu utilizo essa diluição, beleza? E qualquer dúvida sobre diluição ou sobre a forma que eu trabalho, né? Eu não posso falar por outro artista, mas da forma que eu trabalho aqui, vocês podem deixar nos comentários que, entendeu? A gente dá um jeito de sanar, de responder a vocês aí, beleza? E agora, pessoal, eu vou deixar para vocês aí um trecho do vídeo em time-lapse, para vocês verem aí um pouco do procedimento. E lembrando, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, beleza? E no próximo vídeo aí do canal, já ativa as notificações aí, não perde. No próximo vídeo aí do canal, eu vou mostrar para vocês aí como eu fiz a parte da mão e da rosa. Que na rosa eu usei uma técnica, né? Já expliquei um pouco diferente e tal. Eu falo um pouquinho sobre... No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essa técnica aí que eu usei para poder fazer o colorido. Lembrando que o meu forte é preto e cinza, eu tô começando aí a fazer os coloridos e tal. Então vou falar para vocês aí o que eu usei para poder fazer a parte da rosa, beleza? E então é isso, pessoal. No final eu volto aí com as considerações finais, falo alguma coisinha aí de dica para vocês. Então fiquem ligados. Vejam o time-lapse completo, fiquem até no final, que no final eu volto dando as minhas considerações finais. Beleza? Então tamo junto, tamo nós, é isso. Bora para o time-lapse. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.
want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. They for their disease. Breathe just like a wind, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip cards into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. O resultado final aí da primeira sessão, hein, pessoal? Não se esqueçam de inscrever para não perder o resultado aí e o vídeo explicativo da segunda sessão, onde vamos falar da mão. Beleza? Então vamos para o final do vídeo. É isso, pessoal, finalizado o nosso time-lapse. E eu gostaria de explicar para vocês aqui, pessoal, que para poder fazer trabalhos em realismo nesse nível aí, você tem que focar em duas habilidades. Primeiro, percepção visual. Você tem que percepção visual, perceber tons, perceber tonalidades, perceber onde é mais claro, onde é mais escuro. E outra coisa, você vai precisar também da sua coordenação motora fina para poder fazer, para poder aplicar, né, o que você está vendo. Você viu, você vai ter que aplicar o que você está vendo ali. Você vai usar a sua coordenação motora fina para você conseguir fazer essa aplicação, beleza? No canal aqui tem vídeos já falando sobre isso, sobre coordenação motora fina e sobre percepção. Então vou deixar aqui no card, também vou deixar aí na descrição vídeos complementares a esse aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre essa parte, sobre essa questão aí da coordenação motora fina e da percepção visual, pessoal. Foca nessas duas aí que vocês vão conseguir evoluir bastante, beleza? Então por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixa aquele like para poder fortalecer. E é isso, deixa aquele comentário também, hein? Tamo nós, falou, tchau!